Olá! Vamos mergulhar hoje num assunto chave para entender o Brasil: as bases coloniais da Amazônia. Alguma vez já pararam para pensar como o nosso país ficou tão gigantesco? Pois é, a resposta está lá na Amazônia. E numa estratégia portuguesa, olha, foi brilhante. Ela simplesmente reescreveu os mapas da época. Vamos entender juntos essa geopolítica que transformou uma simples ocupação em soberania. E para guiar a gente nessa conversa, todo o conteúdo é baseado no caderno de estudos Bases Coloniais da Amazônia e Geopolítica Fluvial, um material excelente do professor Dr. Marcelo Lessa, que é a mente por trás do projeto Alero Turbo. Ou seja, a fonte aqui é da mais alta qualidade. Então, a grande pergunta que vai nortear nosso papo é essa aqui. Como é que Portugal conseguiu transformar uma ocupação de fato, ou seja, estar lá na prática, em um domínio de direito legalizado, passando por cima do famoso Tratado de Tordesilhas? Porque, né, no papel a regra era uma, mas no meio da selva a história era outra. Para começar, vamos entender o cenário da época. A Amazônia não era, nem de longe, um território tranquilo. Era uma fronteira gigantesca e muito disputada. Pensa num tabuleiro de xadrez geopolítico entre as duas maiores potências de então, Portugal e Espanha. E esse slide mostra perfeitamente o conflito entre a teoria e a prática. De um lado, o Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, com aquela linha imaginária no mapa. Do outro lado, a realidade do século XVII, os portugueses, com colonos, soldados, missionários, avançando cada vez mais, muito além daquela linha. O domínio não era mais baseado num papel, e sim na presença física. E aí, diante desse impasse, o que fazer? Portugal poderia ter ido para o tudo ou nada só na base da força. Mas não. A coroa portuguesa foi muito mais inteligente. Ela usou uma arma muito mais poderosa e duradoura: a lei. A solução foi uma manobra jurídica, gente, foi genial, para legalizar o que eles já tinham conquistado na marra. E aqui está a data que muda o jogo: 1750. Guardem bem esse ano. É quando foi assinado o Tratado de Madrid. É o momento em que o mapa da América do Sul é oficialmente redesenhado, dando ao Brasil um formato bem mais parecido com o que a gente conhece hoje. E a alma desse tratado era o princípio do uti possidetis. A ideia é muito simples, mas poderosa. Quem possui de fato tem o direito de conservar. É basicamente dizer, olha, vocês estão ocupando esse território, então ele é de vocês. Com essa jogada diplomática, Portugal transformou a ocupação prática em direito legal. A antiga linha de Tordesilhas, na prática, deixou de existir. Foi a cartada de mestre. Mas claro, um tratado no papel não adianta nada se você não consegue garantir a fronteira lá na ponta da linha, né? Então, para consolidar esse domínio, Portugal colocou em prática uma estratégia super robusta, muito bem pensada, que se apoiava em três pilares fundamentais. E essa linha do tempo mostra muito bem a rapidez e a lógica das ações portuguesas. Olha só, em 1750 assinaram o tratado. 3 aninhos depois, em 1753, pá, criaram a estrutura administrativa. E um pouco depois, em 1776, começaram a construir o maior símbolo do seu poder militar na região. Uma coisa levou a outra de forma muito estratégica. O primeiro pilar, a administração. Criaram a Capitania de Mato Grosso. A função era clara: organizar o território, governar, cobrar impostos e, o mais importante, segurar o avanço dos espanhóis. E um detalhe crucial: o que hoje é o estado de Rondônia fazia parte dessa capitania gigantesca. O segundo pilar, defesa, a construção do Forte Príncipe da Beira. Isso aqui não era só um monte de pedra, era uma declaração de poder. Este território é nosso. Construído num ponto estratégico no Vale do Gaporé, ele controlava quem passava pelos rios e garantia a segurança da nova fronteira. E o terceiro pilar, que sustentava tudo isso financeiramente, era a economia. Era um verdadeiro tripé extrativista. Primeiro, a mineração de ouro, a grande febre da época. Segundo, a coleta das famosas drogas do sertão. Um nome curioso, né? Mas eram produtos super valiosos da floresta, como cacau, cravo, castanha, que valiam uma fortuna na Europa. E, infelizmente, na base de tudo isso, sustentando essas atividades, estava a mão de obra escrava, tanto de africanos quanto de indígenas. E como o professor Lessa destaca, os rios na Amazônia tinham esse papel duplo. Por um lado, eram as estradas da colônia, por onde tudo passava, integrando a região. Mas, por outro lado, eram também as rotas perfeitas para o contrabando, por uma economia ilegal que escapava do controle e dos impostos da coroa.
Certo, pessoal. Agora vamos para a parte que interessa para quem está na pegada dos estudos. Para quem se prepara para concursos, especialmente da FGV, essa é a hora daquela revisão turbo para fixar os pontos mais importantes. Foco total aqui. Então, vamos lá, um resumo bem direto ao ponto. Falou em geopolítica, a palavra-chave é utiposidetes. Falou em estrutura administrativa, lembrem-se da capitania de 1753. Para a defesa, a imagem que tem que vir à mente é o forte de 1776. Na economia, o conceito é tripé extrativista. E, por fim, em logística, a expressão é geopolítica fluvial. Anotado? Isso aqui é ouro para a prova. Mas a gente sabe que só entender não adianta e que lembrar na hora H. Por isso, o método do professor Lessa também traz ferramentas para a gente fixar esse conhecimento, usando técnicas baseadas em neurociência. A ideia aqui é ter um estudo ativo. Em vez de só ler, construa sua própria linha do tempo. Crie flashcards, sabe, com perguntas e respostas. Tente explicar a matéria em voz alta, para si mesmo ou para outra pessoa. E crie associações mentais. Por exemplo, ao ligar o nome estranho Drogas do Sertão a produtos que a gente conhece, como cacau e castanha. São técnicas que fazem o cérebro trabalhar a informação e isso ajuda a memorizar. E, para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Desses 3 pilares que a gente viu, o jurídico com o utiposidetes, o militar com o forte e o econômico com o extrativismo, qual deles, na opinião de vocês, foi o mais decisivo para garantir que a Amazônia se tornasse brasileira? Vale a pena pensar nisso. Bom, este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto Alerou Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, o famoso sininho, ok? Assim, o YouTube avisa assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!